Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estamos iniciando o JF Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com Leandro Vaz de Mello. Ele é produtor de grandes eventos em Juiz de Fora, como a Festa das Nações, que faz parte do calendário oficial da cidade. A festa também está incluída na programação do aniversário de 175 anos de Juiz de Fora, celebrados neste sábado, 31 de maio. Vamos saber como será este e outros eventos e como se comporta hoje este setor tão importante para a economia local. Participa conosco dessa entrevista o jornalista Vitor Carneiro, coordenador da JF-TV. Muito obrigada, Leandro, por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Vitor, por mais esse programa, né? Leandro, vamos começar falando, né? Que Festa das Nações é essa? Você estava contando para a gente a história. Vamos retomar essa história. O que foi a Festa das Nações em Juiz de Fora, né? E como é que está sendo essa retomada? Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Prazer estar falando aqui com vocês, com todos os telespectadores. A Festa das Nações está enraizada em Juiz de Fora, né? É um dos motivos que ela foi reconhecida aí, né, por lei, a sua relevância e a inserção no calendário oficial. Quem é juiz-forano com certeza conhece essa história, né? Mas ela vai muito além até da nossa própria idade, porque ela começou na década de 50. Então, o objetivo da Festa das Nações lá, né, naquela década, era arrecadar valores para construir a Igreja do Bom Pastor. O bairro, obviamente, era outro cenário, né, muito menor, né? E aí a festa deu certo, os próprios moradores continuaram ao longo dessas décadas com a festa nesse formato, né, de representação de imigrantes, gastronomia. E cada ano um grupo de moradores organizava, né? Claro que o bairro cresceu, né? Tentou-se mudar o local, tirou da praça, foi para o alto da Rio Branco ali, ficaram alguns anos, mas acabou que realmente não deu mais certo. Ela ficou alguns anos sem fazer, houve algumas tentativas de serem feitas no Parque Exposição, também no antigo Terreirão do Samba, mas no início dos anos 2000 ela, né, não foi mais realizada. Em 2015, a Brasel ela fez uma edição isolada da festa num formato mais gastronômico, privilegiando mais a gastronomia. E foi, inclusive, na Praça do Pastor, foi sucesso, mas acabou também, né, não se fazendo mais. E aí a KB Produções, né, abraçou, né, a ideia e assumiu essa cidade de voltar com a festa. É a 4ª edição que nós vamos estar realizando com a nossa produtora. Também num formato um pouco mais gastronômico no início, mas esse ano com algumas novidades, algumas coisas que a gente vai estar falando aqui. Então essa é basicamente a história da festa. Uma festa que é de Juiz de Fora, então, é a cara de Juiz de Fora, né? Leandro, e a Festa das Nações, ela reflete o que Juiz de Fora é de fato, né? Uma cidade composta por muitos povos, muitas culturas diferentes. Como que o evento pretende refletir esse cenário, né? A pessoa que for ao evento, o cidadão que for prestigiar a Festa das Nações, ele vai sentir essa cidade multicultural, plural? Com certeza, né? Essa é a temática principal, né? Que inclusive permitiu que o evento fosse aprovado pela Secretaria de Cultura, né? Como pela Lei de Incentivo Fiscal à Cultura. Por quê? Quando você fala em gastronomia, em cultura, em tradições, você sempre tem uma raiz disso, né? E a nossa cidade ela tem um histórico, né? Você tem hoje bairros que são praticamente de descendentes de alemães, como, né, o Borboleta, a parte de São Pedro, há uma presença muito forte de italianos. E nós recebemos durante muitos anos esses povos aqui. E eles foram influenciando o nosso modo de viver, nossas tradições, nossas culturas e muito na gastronomia. Então a gente busca isso, né? Retratar um pouco dessa gastronomia trazida, claro, né? Nem sempre tão fiel à tradição, mas com aquela influência... Já brasileirado, né? Exatamente. Hoje você vai comer, às vezes, uma pizza, né? E você vai ter ali ingredientes na pizza, como um bacon, um torresmo, que veio, né, daquela tradição italiana, mas deu uma brasileirada, um pouco de mineridade. Então essa troca de saber, essa miscelânea, vamos dizer assim, cultural, né, é que reflete realmente essa tradição, reflete realmente essa influência dos migrantes na nossa gastronomia e na nossa cultura. Então a gente vai ter lá 15 países representados, 15 nacionalidades representadas, tomando mais de 70 pratos típicos, né, que vão retratar exatamente isso. Além de apresentações culturais, artísticas, como danças, que também vão trazer um pouco, né, dessa cultura dos imigrantes,
Isso vai ser interessante porque você vai permitir um contato maior, relembrar para quem é realmente descendente de imigrantes um pouco do passado, um pouco da sua tradição. Uhum. Você falou aí 15 países, esses não podem faltar, você já citou aí a Alemanha, que é muito tradicional, né? Exatamente. Itália, né? Que mais que tem, né? O que que diferente tem? E tem algum que faz mais sucesso? Provavelmente esses, né? A Itália e a Alemanha devem ser carro-chefe, né? Eu não sei. Conta pra gente aí, né, ao longo, né, desses A anos gente todos. tem sempre os países que são muito sucesso, mas isso depende muito de ano a ano. É. Porque às vezes eles desenvolvem uma receita que fez muito sucesso, né? E acaba as pessoas gostando, comentando, compartilhando, e as pessoas vão lá para experimentar. Mas normalmente todas as barracas né, de alimentação que representam esse país fazem muito sucesso. São muitas receitas, e as pessoas gostam de inventar às vezes mais de um. Então o que a gente sugere, né? É que todas as operações de alimentação tragam pratos individuais com preços mais acessíveis, que você possa aumentar mais de um. Então a gente tem prato a partir de R$ 20. Então você tem condição de experimentar mais de um prato, visitar mais de uma nação, conhecer mais, né, de uma cultura, às vezes até no mesmo dia. É a ideia de viajar o mundo sem sair de Juiz de Fora, né? Você consegue Exatamente. provar sabores e culturas de vários países. E nessa parte cultural, né, Marisa? Qual é o diferencial desse ano? Você falou das atrações de dança, mas vai ter música também. O que a Sim, a gente gente pode está com uma esperar? programação musical com mais de 20 shows, tá? Sempre com entrada franca, todos eles gratuitos. E a gente vai, esse ano, a novidade que a gente vai ter alguns tributos, né? A bandas, a músicos que, né, não estão mais aí no meio. Nós vamos ter lá um tributo a Cassa L, tributo a Red Hot. Vai ser realmente uma programação musical diferenciada esse ano. E nos intervalos das bandas a gente vai ter alguns momentos culturais, um palco multicultural com apresentações típicas de alguns países, né? A Casa de Itália vai levar lá o Tarantolato, a Associação Portuguesa vai estar presente também, né, com o folclore português, a Associação Alemã, que tem uma dança típica muito peculiar, né, de muito sucesso, inclusive na própria festa deles, né, na festa alemã. Enfim, a gente tem uma programação muito extensa e que vale a pena. A gente está trazendo também alguma parte de entretenimento, né? A gente tinha no passado, no Bom Pastor, o famoso parque, né? Mas infelizmente, hoje, por questões até de segurança, né, de infraestrutura, não é tão fácil você instalar um parque junto de um festival gastronômico, né? São projetos um pouco diferentes que demandam uma atenção. Então, para suprir um pouco, a gente vai trazer uma área de entretenimento com simuladores virtuais, vários espaços instagramáveis, várias formas de engajamento. Enfim, é um evento para passar o dia, né, e se divertir. A gente não falou ainda a data, né? Começa dia 12 de junho, vai até dia 22. Um período bom também, vai pegar feriados aí, Dia dos Namorados, né? Conta um pouquinho disso aí, como é que foi a escolha da data. E isso, as pessoas podem ir mais de um dia para provar a Com comida certeza, também, na né? verdade, para provar tudo tem que Tem que ir bem mais mais de um vezes. dia. Né? A gente começa no dia 12, exatamente Dia dos Namorados, véspera de feriado municipal, que é o dia 13, e vai até o domingo, dia 15, e depois volta na quarta-feira, também véspera de feriado, dia 18, estendendo até o outro domingo, dia 22. Sempre nos dias dos finais de semana e feriados, sábado, domingo e feriados, começando às 12 horas, terminando às 23. E nos dias de semana, começando às 17, terminando também às 23. Nós falamos de comida, mas tem bebida também, né? Juiz de Fora já virou casa da cerveja, tradição da cerveja. Vai ter cerveja boa Com também. certeza, várias opções de chopp artesanal, né, vários estilos, um bar de drinks temático, com drinks que fazem referência também a algumas nações ali representadas, além de vinhos, enfim, não há o que faltar. É isso, você falando do evento, deu até uma canseira na gente saber que tem tanta coisa no evento e a gente pode ir vários dias para curtir a Festa das Nações. Mas me conta uma coisa, para criar isso tudo, é um desafio que não começa agora, né? Imagino que você tenha meses aí de preparação. Para um produtor de eventos fazer um evento tão grande desse, quais são os principais desafios e demandas que ele tem que cumprir antes mesmo de começar a festa? Realmente é um trabalho que a gente na verdade, termina a gente já começa a fazer no ano que vem, né? É um trabalho que está resolvido desde o ano passado. Eu acho que o maior desafio hoje é custo. É realmente um desafio. A gente sempre prima pelo evento com a entrada franca, né, com o menor custo possível para o público, para democratizar o acesso, porque é assim que ele surgiu. Então não há sentido você fazer diferente. Então, para você criar um evento bem estruturado, um evento com segurança, e que receba, né, toda a família, a gente precisa ter um investimento. Então, aí a gente trabalha hoje com a Lei de Incentivo Fiscal à Cultura, que permite que as empresas patrocinem descontando isso no imposto, né, alguns apoios aí até
indiretas, de iniciativa privada, para a gente conseguir trabalhar isso. Superado o desafio do recurso financeiro, aí realmente a logística, a montagem, mas a gente está com uma equipe de trabalho boa, a gente já está com experiência aí de alguns anos que a gente consegue, né, atender a nossa proposta, o nosso propósito. E essa estrutura ao longo do tempo também cresceu, né? O que se precisa hoje? Claro, recursos, né? Mas como é que é montada essa estrutura? São muitas barracas. Tem que se preocupar com o tempo também, né? Com o clima. Como é que é isso aí? A gente tem uma data que favorece bastante o tempo, né? Junho não é um mês de chuva, tomara que São Pedro continue dessa forma para não atrapalhar a nossa festa. Mas claro que o evento é todo coberto, né? Diversas áreas cobertas. O evento foi crescendo, né? Quando nós começamos a fazer, a gente escolheu a Praça São Mateus para reiniciar, né, a Festa das Nações. E já logo na primeira edição foi sucesso, foi logo depois da pandemia. E, obviamente, não teve como ser feito lá mais, né? Não comportava. Então, a gente precisa de um espaço maior. E hoje, ali, a região do estádio, né, é um local que está realmente se consolidando como um local de evento. Nós inauguramos aquele espaço, né, em 2023 com a edição do Festival de Torresmo Costela. Nós somos a primeira empresa a fazer um evento ali e deu certo, né? Outros eventos estão acontecendo lá. Tivemos recentemente a Festa Country, que era dentro do estádio, acabou sendo ali lá de fora. A Festa da Cerveja agora também. E a gente está entendendo que ali eu acho que hoje é o espaço adequado, né? Facilidade de ônibus gratuito no final de semana, facilidade de estacionamento, né? Estacionamento amplo, as ruas estão de fácil acesso. É realmente um local que a gente acha que consegue acomodar a estrutura adequada para dar conforto, principalmente, espaço, né? Para que todos aproveitem bem. E a parceria da gastronomia? Vem de lugares, né, restaurantes já conhecidos na cidade? Vocês convidam? Como é que é essa parceria, né? O que as pessoas... A gente já falou dos países aqui, mas quem vai estar lá fazendo, né? A gente está com 15 nações representadas, né? E mais uma ala de doces, de sobremesa, com mais 6 tendas. Então, são mais de 20 operações de alimentação. E muito diversificado. A gente tem alguns restaurantes, né, que acabam sumindo na nacionalidade pela identidade do restaurante. Uma bigodeira, né, que tem uma entidade muito próxima com o mineiro, com o Brasil, ela vai estar representando o Brasil. Alguns chefes de cozinha, como o Yuri, que é o nosso chefe lá, professor da Unacademia, está assumindo a Itália e a Espanha. E algumas associações, né, a própria Associação Alemã que está, né, assumindo a operação de alimentação da Alemanha e da Suíça, né, porque a Associação Alemã representa os países de língua alemã. Então a gente tem também a Associação Portuguesa, né, com a Barraca de Portugal. Então é um misto. A gente tem chefes, associações de imigrantes, restaurantes que vão estar aí durante esses dias apresentando essas receitas maravilhosas. Nós estamos aqui conversando com o Leandro, ele que está à frente aí da Festa das Nações, é uma festa reconhecida há muitos anos já em Juiz de Fora. Nós vamos voltar, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco nós vamos falar dessa movimentação aí. O que Juiz de Fora representa, né, para esse setor, como é que Juiz de Fora tem sido aí recebido essas festas. É só um minuto, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando dos eventos em Juiz de Fora. Começamos falando da Festa das Nações, um evento que é reconhecido pelo calendário oficial da cidade. Conosco aqui, Leandro Vaz de Mello, ele que é produtor da festa e de tantas outras, né? Vitor, que começa isso. E nessa oportunidade de receber alguém, né, tão experiente e profícuo na arte de organizar eventos, né?
Qual o potencial de Juiz de Fora nesse setor? Você enxerga que é esse o gastronômico, que é o cultural? O que a cidade oferece aqui que outras não oferecem para o mercado de eventos? Então, eu acho que o Juiz de Fora hoje está numa posição muito privilegiada. A gente tem uma cidade bem estruturada em termos de transporte, em termos de rede hoteleira. O posicionamento geográfico dela é muito bom. Eu enxergo o setor de eventos talvez como um futuro turístico de Juiz de Fora. Eu acho que a Juiz de Fora ela tem, né, esse posicionamento de ser uma cidade de serviço. Então a gente vê realmente muitas pessoas vindo no final de semana aqui para usar os serviços daqui, frequentar bons restaurantes, bons bares, compras no shopping, compras no centro da cidade. Eu acho que os eventos podem, né, alavancar esse setor. Então ele pode figurar muito mais do que um entretenimento para o próprio juiz-forano, mas ele pode realmente ser, né, um articulador aí de recursos de fora para movimentar nossa economia. Eu acho que o que a gente precisa é ter realmente política pública, né, investimentos de divulgação da cidade e dos eventos que aqui acontecem, que tem esse potencial de trazer, né, o turista para cá e movimentar nossa economia. É você que, além da Festa das Nações, produz o outro grande evento, que é o Festival da Costela e do Torresmo. Torresmo. Né? O Festival Torresmo Costela nasceu exatamente dessa tradição de fora, que é conhecida aí na região como Cidade do Torresmo, né? Foi criado, inclusive, o Dia do Torresmo, que a gente celebra no dia 25. Inclusive, criamos a maior porção de torresmo do mundo para comemorar essa data, batendo, né, estabelecendo um recorde mundial. 25 de agosto. A festa acontece exatamente nessa data, são os 2 últimos finais de semana de agosto, também lá, né, em frente ao estádio regional, celebrando essa iguaria da nossa gastronomia juiz-forana. Vocês têm ideia de como é que vocês fazem essas datas, né? A ideia é que durante todo o ano o Juiz de Fora tenha celebrações, aproveite algumas datas, por exemplo, agora a gente tem o aniversário da cidade, alguns feriados. Como é que vocês trabalham isso? O Juiz de Fora tem algum período que é melhor? Tem, por exemplo, algum público que é o grande público cativo, né? Dizíamos que Juiz de Fora era uma cidade de estudantes, hoje não é mais. Como é que vocês trabalham isso? O público de fora hoje é muito eclético. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 500 mil habitantes, né? E um evento hoje, para ele se consolidar, a partir de 5 mil pessoas visitantes, ele já se sustenta, né? Então, não acho difícil você trabalhar com o próprio público local. Embora a gente precise também investir no turismo, mas o público local também ele tem potencial de encher os eventos, de fazer o evento ser sustentável financeiramente. Não, acho que você tem diversos perfis, né? Alguns eventos têm um perfil, né, do público mais jovem, do público universitário, outros nem tanta. A gente foca na Festa das Nações, principalmente, no público mais familiar, né? Um público que vai realmente para se divertir, ter uma experiência, né, curtir um show. Então a gente tem realmente uma faixa etária muito longa, né? A gente tem, durante o início do evento, meio-dia, 1 hora, geralmente vão as famílias, as crianças na área kids, os pais almoçando, pessoas de terceira idade geralmente costumam ir mais ou menos nesse horário. Ao longo do final da tarde, a gente começa a ter as turmas de casais, de jovens, não tão jovens, mas também não terceira idade. E no final, à noite, a gente geralmente recebe um público um pouco mais jovem, que vai pelo show, pela música, pelo entretenimento. Então a gente consegue atingir dentro da Festa das Nações, né, quase que todos os perfis de público. Mas tem eventos que preferem focar num específico, né? Então eu acho que isso que é o grande atrativo do ramo de eventos, de você poder criar opções para todas as idades, ou também poder criar, às vezes, e trabalhar com um nicho específico. E você já mensurou esses dados, imagino que sim, né? Mas esses dados de empregos indiretos que a festa gera, de receita que a festa gera, qual o impacto do setor de eventos na economia da cidade? Eu defendo muito o evento, né? Os festivais, os eventos em geral, eles têm uma complexidade em termos de prestação de serviço que acaba alavancando vários setores. Então você contrata mão de obra de músicos, você contrata carregadores, recepcionistas, funcionários de bar, sistema de caixa, você tem os prestadores de serviço, o pessoal que processa as estruturas, as tendas, o som, mídia. Então, e você trazendo turismo, você também movimenta a rede hoteleira. Então a complexidade da cadeia produtiva de um evento ela é muito extensa. Então, por isso que eu defendo muito o evento, né, como sendo realmente algo que movimenta bastante a economia. Então, eu acho que
esse setor ele precisa realmente ser muito privilegiado, precisa ter uma atenção especial da administração pública, porque ele realmente movimenta muito. Ele tem um potencial incrível para movimentar a economia. Além de trazer cultura, lazer, né, para a população, muitos de forma gratuita, como é a Festa das Nações, a Feira da Cerveja e outros eventos de sucesso. A gente está falando de grandes eventos, né, que ficam em lugares externos, né? E outros eventos menores, em lugares internos, eventos que não são só de entretenimento, eventos, né, ligados à questão profissionais. Como é que você vê, Juiz de Fora? E vocês todos conversam a respeito disso? Sim, hoje em dia, até por força da pandemia, né, o setor se uniu bastante. Então há hoje uma preocupação em estabelecer um calendário único. O Convention tem, inclusive, feito isso, né, estabelecendo um calendário único para que Convention Bureau, né? para que eventos que têm o foco mesmo público não sejam realizados no mesmo final de semana. Né? Que você tenha, dê opções do público e você diversifique isso ao longo do ano. Isso tem funcionado muito bem. Né? Então você tem dentro de um calendário eventos para o ano inteiro, com diversos perfis de público e diversos formatos, inclusive com tamanhos diferentes. Né? Convido, né, as pessoas a acessarem, por exemplo, a página do Convention Bureau, que você tem o calendário oficial lá, né, que é atualizado, né, semanalmente, do melhor do final de semana de Juiz de Fora. E aí, falando em calendário oficial, esses dois eventos que você produz e citou estão no calendário oficial do município por lei, né, aprovado aqui na Câmara. A Festa das Nações por uma lei do vereador Marlon Siqueira e o Dia do Torresmo por uma lei do vereador João Wagner Antoniol. Me conta, isso ajuda o produtor de eventos? Está no calendário oficial da cidade por lei? É uma forma de incentivar? Na prática, isso ajuda a fazer o evento? Não resta dúvida. Porque quando você vai trabalhar um evento, você tem um desafio. Eu citei, por exemplo, o desafio que é o financeiro. E você tem um evento que já é reconhecido pela administração pública, um evento que é reconhecido por lei, você gera credibilidade na hora de você conversar com um patrocinador, com um fornecedor e até com o público. O público enxerga que aquele evento realmente é importante, tanto que ele está reconhecido por lei. E realmente isso é um grande avanço, isso valoriza, né, aquele evento e dá potencial de crescimento para ele. E aí você acaba tendo mais apoio, mais credibilidade também. Falou dos desafios no bloco anterior, mas falávamos também da questão da segurança, né? Tem que ter segurança? Como é que é isso hoje? A gente já viu eventos serem cancelados em Juiz de Fora por conta da questão da segurança, né? Como é que vocês trabalham com isso também? A preocupação de segurança não é só em Juiz de Fora. É qualquer cidade de médio e grande porte, né? Até cidades pequenas já tem, infelizmente, episódios aí tristes, né? Há uma mudança de comportamento do público em geral e, infelizmente, a criminalidade tem avançado, mas a gente percebe que, de forma geral, nos eventos de fora, há uma segurança. Né? Os produtores se preocupam muito com isso. E há diversas formas de você trabalhar com a segurança. A Festa das Nações, por exemplo, é um evento que é todo fechado com controle de acesso. Ele é gratuito, mas as pessoas precisam adquirir um ingresso gratuito, informar seus dados pessoais, há um controle de entrada, né? Então você tem ali uma forma de inibir, né, que pessoas com má índole frequentem o local. No entorno, a gente tem o apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal, então a gente não tem nenhum registro de ocorrência dentro da Festa das Nações como no Festival de Torresmo Costela. A Feira da Cerveja seguiu no meio do caminho também, ano passado, recorde público, e não tivemos nenhuma ocorrência. Então, há uma forma de você trabalhar isso. É você entendendo o seu público, o perfil dele, o que ele quer, o que ele precisa ter para se sentir seguro e o que você tem que fazer para evitar que pessoas que não são bem-vindas frequentem o evento. Ou seja, você precisa do apoio do poder público, né? Exato. E também do público, né? A pergunta é essa, o Juiz Forano, ele responde bem a isso? A gente está num mundo de tecnologia, de muitas mudanças, né? A moçada vai para a festa ainda. Como é que você vê o público Juiz Forano nesse sentido? Fala da moçada, claro, todos os públicos são importantes, mas para manter a tradição, você tem que trazer o público jovem também para essas festas, né? Como é que vocês encaram isso aí? E como é que é o público Juiz Forano? A gente falou aqui que o público jovem geralmente frequenta nossos eventos mais no período noturno, né? É muito comum você ter um público mais familiar durante o dia e à noite um público um pouco mais jovem. E a gente percebe que o Juiz Forano, ele é bem educado. Ele não vai num evento para criar confusão, para arrumar uma briga, mas ele também cobra a segurança. Então a gente tem que transmitir para o público a segurança que ele vai ter, o conforto que ele vai ter lá dentro.
A partir do momento que você oferece um ambiente seguro, dificilmente você vai ter um problema, né, com relação à segurança. E claro, você também tem que ter uma equipe bem treinada, uma equipe eficiente para orientar, né, e saber lidar com, às vezes, situações adversas que não estavam E previstas. acho que evoluir também. Você falou no primeiro bloco que vocês estão procurando fazer uma festa mais interativa, mais instagramável. Tem que pensar muito, né, nas festas hoje, Leandro. A gente está num momento hoje que o público ele busca a experiência. Ele busca algo diferente, algo que ele não encontra na casa dele, porque depois da pandemia a gente surgiu muita ideia de fazer uma coisa em casa, de ir pro sítio, mas em casa ele não convive, ele não reencontra amigos antigos, ele não vive uma experiência. Então, para convencer o público de ir no evento, eu acho que o caminho é isso, oferecer para ele modelos diferentes daquilo que a gente estava acostumado antes da pandemia, né? Está se falando muito aí da mudança das casas noturnas, do fim das casas noturnas, né? Eu acho que não é o fim, eu acho que é uma readequação, né? Uma reinvenção. E é da própria sociedade, né? Dos shoppings, da praça, tudo tem que se reinventar, né? A sociedade vai mudando, né? E a sociedade, pode por conta de muita informação, principalmente ligada à tecnologia, essas mudanças estão vindo muito mais rápidas, né? Você não demora, às vezes, uma década para mudar um comportamento. Você muda, às vezes, de um ano para o outro. Então, eu acho que o evento e o produtor ele tem que entender, né, essa necessidade do seu público e estar ali pronto para oferecer aquilo que ele quer e estabelecer as mudanças necessárias para agradar todo mundo. Isso tudo gera custos, né? A gente falou de segurança, de estrutura, de mídia. Qual o papel hoje do poder público nesse sentido, né? A gente tem os editais. Qual a forma que o poder público apoia eventos como o seu que geram receita para a cidade? Quando a gente fala de apoio ao poder público a eventos privados, a gente também tem que trabalhar com uma certa realidade, né? Não há como o poder público financiar a quantidade de eventos que existe na cidade, né? Até porque existem outras prioridades de investimento. Mas você tem, às vezes, alguns auxílios, né? Através de editais, né? Através de emendas parlamentares, que são recursos públicos que são direcionados com uma pesquisa, né? Para projetos que realmente geram emprego, que geram cultura, geram turismo, que são importantes para o município. Então, eu acho que o apoio financeiro do município ele tem que se vir dessa forma transparente, dessa forma realmente adequada, entendendo, pesquisando, dando oportunidade a todos, como a lei determina, de terem acesso a isso. Agora, eu acho que o apoio do poder público ele pode vir muito além de um recurso financeiro, né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de isentar, às vezes, determinadas taxas, né? Determinadas taxas que se pagam pela legislação podem ser isentadas. Determinados serviços o poder público pode oferecer, como nós falamos, nós temos o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Militar, isso é muito importante. Isso desonera, por exemplo, o investimento em segurança. Você sabe que no entorno você não precisa colocar segurança porque a polícia e a guarda estão lá para preservar, né, a integridade de quem está ali no local. Serviços como, por exemplo, a Prefeitura tem oferecido para os nossos eventos, que é a varrição, através do DENLURB. Então, há serviços que a Prefeitura, que o Poder Público já possui, e se ele coloca isso à disposição do produtor, ele realmente desonera, sem onerar, porque esse serviço já está sendo pago, né? O servidor já está sendo contratado. Outra forma também é o auxílio na divulgação, né? Através dos canais da própria Prefeitura, da Câmara e de outros órgãos, né, ligados à administração pública. A divulgação do evento é muito importante. Então, você ter mais canais falando, mais canais apoiando, também é interessante. Eu falei também da questão do turismo, né? Nós tivemos há pouco tempo a oportunidade de conversar, né, com a Secretaria de Turismo e está sendo construído já, né, um projeto de divulgação de um roteiro turístico de fora que envolva os eventos, que envolva, né, todos, né, os produtores em geral. Então você já vê essa evolução em relação a essa secretaria que é muito recente na cidade, né? Eu acho que foi um grande avanço de fora ter uma Secretaria de Turismo, principalmente autônoma, né? E realmente tem esse papel de trazer, né, de movimentar a nossa economia através, né, de visitantes de outras cidades. Agora, e perdas de espaço, né? Por exemplo, o Parque de Exposição, que já não funciona mais, a gente tem o Expo Minas também fechado, fecha-se uns, mas abre-se outros. Você é otimista ou pessimista em relação a isso? Eu sou otimista, eu acho que tem que ter criatividade, né? Quando nós meio que inauguramos aquele espaço em frente ao ginásio municipal, foi até por sugestão da Aline, antiga secretária
de Assuntos Urbanos. Aline Junqueira. Aline Junqueira. E havia realmente uma resistência. Ela comentou com a gente que outros produtores tinham receio em fazer ali. Você tem que arriscar, você tem que entender, você tem que estudar e tem que fazer. Não dá para fazer evento mais no centro da cidade, no meio de um bairro. Não tem como, a não ser eventos pequenos, uma feira pequena, uma coisa mais de economia, agricultura familiar. Aí você consegue, como ainda é feita a Praça Cervejeira, mas eventos de médio e grande porte, precisa ter um local maior. Então a gente tem que se reinventar, buscar locais, como hoje, né, a gente está tendo ali essa oportunidade em frente ao estádio, mas com certeza outros locais podem ser explorados aí, né, por todos os produtores. Continuar esse papo no próximo bloco, em que a gente vai falar dos futuros dos eventos na cidade, vamos saber a média de público também que o Leandro tem conseguido colocar nos seus grandes eventos. É só um minutinho, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista, hoje falando da importância dos eventos para a economia e o turismo de Juiz de Fora. Conosco aqui, Leandro Vaz de Mello, ele que é produtor da Festa das Nações e também do Festival do Torresmo e da Costela. Leandro, como é que você tem conseguido levar o público, né, o grande público, para esses eventos, né? E como é que está a quantidade, como é que vocês calculam a quantidade de pessoas que já frequentaram as últimas edições da Festa das Nações? E o que vocês estão esperando para esse ano? A gente tem sempre defendido, né, que uma das formas de você levar o público é manter a entrada franca, né? É um desafio, não é fácil, principalmente mantendo a entrada franca com segurança, né, que é o que a gente se propõe. Ano passado, a gente teve aí um número em torno de 15 mil pessoas na Festa das Nações. O Festival Torresmo girou em torno de 11. A gente está querendo superar esse ano, né? A Festa das Nações ela vai ter 2 dias a mais, ano passado foram 7, esse ano são 9 dias. E a gente, como eu já falei aqui no primeiro bloco, a gente está com uma estrutura maior, mais entretenimento, mais atrações musicais. E a divulgação também está sendo intensificada, então a gente quer, eu acredito que mais de 20 mil pessoas vão visitar o evento esse ano. Grande desafio, né? E a gente falou de público, né, que é importante estar na festa. Mas e as pessoas que fazem a festa? Como é que estão recebendo essa nova edição, né? Os produtores de cada barraca, né? Os cozinheiros. Como é a expectativa deles para a Festa das Nações 2025? A gente colocou como meta esse ano o envolvimento maior de todos que estão trabalhando na festa. Tanto que todas as barracas aqui, já em spoiler, vou soltar, vão estar enfeitadas. Essa é uma obrigação deles, com o atendente vestido a caráter, para realmente criar o clima que a gente quer ver lá dentro. É como se você estivesse visitando, né, diversos países. E eles têm abraçado bastante a ideia, inclusive divulgaram a divulgação, criando receitas novas. A gente percebe que realmente toda a equipe está, né, empolgada e realmente muito, muito interessada em que a festa seja muito sucesso. A gente viveu recentemente a Covid, né, a pandemia, foi muito desafio, né? Acho que o setor que mais sofreu, um dos que mais sofreram, né, foi esse setor de eventos. E agora a gente está falando aí de um evento para 20 mil pessoas, né? Fala como é que está sendo essa retomada aí, como é que vocês encontraram e até chegar a esse momento. E se você pensa em maiores expansões para os próximos anos, né? Como é que está esse planejamento aí? A gente percebeu que logo após a pandemia houve realmente um boom,
Não, o pessoal chamou de efeito champanhe. Pessoas 2 anos praticamente dentro de casa, estavam ansiosas para sair, para se divertir novamente, para encontrar amigos. Isso já tem passado, né? Hoje a gente já está voltando com a realidade, não há esse desespero em sair de casa como havia lá em 2022, né? Mas houve uma mudança de comportamento. Durante a pandemia, logo após, né, as pessoas buscaram ambientes abertos, né, fugindo um pouco de ambientes fechados, contato maior com, às vezes, a natureza, muitos eventos de esporte, né, ligados à natureza estão crescendo, né? Você vê hoje em dia o volume de pessoas que andam de bicicleta no final de semana é infinitamente maior do que antes da pandemia. Então, eles estão buscando isso, eventos em lugares mais amplos, mais abertos, né? E é o que a gente já fazia e a gente acabou, né, incrementando isso, né? Criando realmente um espaço arejado, um espaço aberto, né, de acesso ao público, fácil acesso, para que as pessoas possam manter esse hábito, né, tão interessante. O outro hábito que a gente percebeu que talvez influenciado pela pandemia foi a relação de horários. Os eventos diurnos e vespertinos, né, eles estão realmente fazendo muito sucesso. As pessoas não têm mais aquela coisa de sair somente à noite, principalmente na madrugada, né? Hoje o evento, a Festa das Nações começa meio-dia e meio-dia e meia o evento já está bastante movimentado, né? Então as pessoas chegam meio-dia mesmo, às vezes para almoçar, para pegar uma mesa com mais facilidade. E essa mudança eu acho interessante porque quando você fala em eventos que avançam, né, para altas horas da noite, você gera mais preocupações, né? Nesse horário o policiamento é menor, natural, você tem menos recursos públicos ali à disposição da população. Então eu acho que, pelo menos é o nosso pensamento, né, para as nossas nações do Torresmo, que esses eventos precisam terminar às 23 horas, seria o limite, para que a gente possa garantir uma segurança. E eu acho que as pessoas estão buscando exatamente isso. A gente está vendo hoje, inclusive, shows, né, começando mais cedo. Então eu acho que isso é uma grande Mudança de comportamento mesmo. que a gente está vendo aí. Tem isso? Então a festa vai até 23 ou... Sim, a festa começa meio-dia e vai até às 23 horas. E você falou da Festa das Nações, né? Mas também vamos puxar um pouquinho para do Torresmo. Conta pra gente a história de onde surgiu essa ideia de fazer a Festa do Torresmo da Costela. E se o torresmo realmente é talvez um dos nossos grandes produtos turísticos e atrativos gastronômicos da cidade. A gente pode vender isso para fora? Eu vou te falar um número que eu recebi há pouco tempo, está sendo feito um levantamento pela Funalfa, de um tombamento, né, do torresmo, né, que ele vai ser colocado como patrimônio cultural do município. E a gente fez um levantamento. Só em 6 bares de fora, com 6 bares que mais vendem torresmo, a gente tem 12 toneladas por semana. Eu achei a pergunta era por ano. O festival vende 5 toneladas, né, em 6 dias. Então, realmente, esse número demonstra que a população de fora gosta de torresmo, né? E ele é realmente um produto original daqui da cidade, né? Não o torresmo em si, mas a forma de se fazer, né? A gente teve um convidado que falou isso, que estava recebendo pessoas de fora do Brasil e comiam torresmo todo dia aqui. É uma coisa que não vai achar em outro lugar igual eu tenho amigos, eu tenho muitos amigos em Belo Horizonte e eles gostam de se hospedar, às vezes, em hotéis que ficam próximos, né, aos bares que tem torresmo, porque realmente são apaixonados com torresmo aqui da cidade. E isso vem de longa data, assim? Como é que é isso que o Vitor perguntou, né? Foi percebendo essa característica que não tem... O que a gente percebeu, quando a gente estava trabalhando junto com o João Wagner, a lei para instituir o Dia do Torresmo, inserir o evento no calendário, a pesquisa que nós fizemos, a gente percebeu que isso é influência alemã, né? O torresmo, a carne de porco em geral, né? Ela foi muito... ela não foi trazida, mas ela foi cultivada bastante, produzida bastante em Juiz de Fora pelos alemães. Primeiro criando a banha de porco, né? E quando na época não existia óleo vegetal, né? Então tudo se usava banha. E o que sobrava do porco, a não ser a banha, que era o produto mais valioso, tinha que se fazer alguma coisa. Eles faziam linguiça, torresmo, né? E isso acabou enraizando aqui na cidade. Ou seja, a mistura da Alemanha com a mineiridade, a mineiridade criou o torresmo fantástico de fora.
projetos futuros? Há espaço para expansão para outras festas? Vocês pensam em outras festas aqui para a cidade? Fala dos projetos seus e da área, né? Como é que vocês estão discutindo Juiz de isso? Fora hoje está com um volume muito grande de eventos. Eu acho isso bom, né? Ah, mas são eventos concorrentes? Nem sempre, né? Desde que eles sejam feitos em datas diferentes, né? Não há uma concorrência. Que eu já defendi, que é um ramo interessante, um movimento da economia. A gente tem realmente eventos para todos os gostos de fora, né? Nós produzimos a Festa das Nações e o Festival Torresmo. A gente tem um projeto aí para o ano que vem de mais um evento, mas ele não está certo, é mais na área nostálgica e tradicional com a Festa das Nações também, mas ainda está em Ainda estudo. está em segredo. Ainda está em estudo aí, a gente consegue viabilizar. Porque a gente pensa o seguinte, também não adianta a gente fazer um volume muito grande de eventos. Evento todo final de semana. As pessoas não têm nem dinheiro para isso, a verdade é essa, né? A gente está num momento econômico difícil. Então a gente prefere concentrar em bons eventos, né? Eventos que realmente as pessoas sintam vontade de ir, que esperem o ano seguinte chegar para ir de novo, do que fazer um volume tão grande, né? Todo final de semana, acaba ficando cansativo. E essa cadeia produtiva ela precisa de profissionais, né, que possam responder às demandas do produtor ou de uma empresa que faz um evento. Juiz de Fora oferece isso, bons garçons, boa segurança, bons cozinheiros. A gente está bem servido de profissionais da área A de mão de eventos. obra hoje é um problema para todo ramo, né, de negócio. A gente tem escutado os empresários falar sobre isso, né? A gente tem bons prestadores de serviço, né, em todas as áreas. Evento demanda, estrutura, som. A gente, por exemplo, a KB Produções, ela só contrata mão de obra e fornecedor de fora, que a gente pensa que se o dinheiro vem daqui, né, ele tem que ser deixado aqui, né? Não sei se todos os produtores pensam assim, mas a gente gosta de privilegiar a mão de obra daqui da cidade. A gente não tem tido dificuldade nenhuma, né, em contratar e montar o evento com qualidade, né, com a presença aí dos fornecedores locais. E o papel cultural para esses eventos da cidade? Qual a importância? A Festa das Nações, por exemplo, ela vai ter mais de 20 shows. Nós estamos falando aí de 20 atrações musicais, com a média de 4 músicos, né, com banda, né? Nós estamos falando aí de quase 100 músicos. Todos de Juiz de Fora? Todos de fora. Então tem esse papel importante também de estimular a cultura local. Né? Fora os bastidores, né? Porque o músico ele não é só o músico, ele tem ali, né, o seu staff, o seu produtor, o seu operador de som, né? E aí, né, a gente queria que você falasse o que Juiz de Fora tem de melhor hoje para essa área, o que Juiz de Fora precisa melhorar, né? O que tem de melhor, o que teria de pior para esse setor. Eu acho que o de fora tem de melhor hoje a qualidade do serviço prestado. Os eventos de fora hoje realmente são muito bem produzidos. Todos eles, né, pelo menos esse de maior porte, a gente percebe claramente, você entra no evento hoje, você se sente seguro, se sente confortável. Acho que isso aí é um ponto a se destacar. Nós estamos num bom patamar em relação a outros municípios do mesmo porte ou maiores? Não tem dúvida, até porque o público de fora é exigente. Ele exige um certo conforto, né? Teve uma mudança que teve há pouco tempo, a questão de banheiros. Hoje o público não aceita mais um banheiro químico. Ele quer ter a opção de um banheiro melhor, né? Então você precisa ter, às vezes, um banheiro mais confortável, né? Higienizado constantemente para atender essa parcela do público que prefere, às vezes, pagar pela utilização do banheiro, mas ter realmente um conforto melhor. Isso é uma exigência de Juiz de Fora. A gente vê em cidades que a gente tem a oportunidade de fazer eventos em cidades menores, lá no público não se importa muito com isso, né? Então isso exige do produtor, né? Exige mais pesquisa, mais investimento, mais criatividade. Então eu acho que o público exige muito isso, né? Então isso faz com que os eventos também sejam melhores. Agora, o que eu acho que precisa melhorar é a questão realmente da divulgação da cidade. A gente precisa vender Juiz de Fora para a região como uma cidade de produção de eventos, de todas as áreas. Eventos gastronômicos, esportivos, eventos de negócios, feiras, né, de negócio, até eventos sociais que movimentam muito a economia aqui da região. Então a gente tem um potencial muito grande que eu acho que precisa ser mais bem explorado. O pontapé inicial foi dado aí com a criação da Secretaria de Turismo. A Câmara também tem feito um papel importante, aí o vereador Marlo apoia muito, né, o turismo de eventos e gastronômico. Eu acho que esse é o que precisa melhorar, né? As pessoas da região aqui ainda não conhecem o potencial que Juiz de Fora tem. E quando eu falo Vem turismo... Juiz de Fora muito para o serviço, né? Exatamente. E às vezes vai embora, não fica aqui, não se hospeda e passa o final de semana, né?
para frequentar um bar, um evento. E quando eu falo turismo, não estou falando de trazer gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Porque tem algumas cidades concorrentes com histórias de investimento em turismo, às vezes, né, e não vão conseguir que a gente fora faça essa competição de igual para igual. Mas a região, você vai trazer gente aqui da região, de Bica, de Lima Duarte, de Ubá, né? E cidades essas que não proporcionam para eles, aqui de fora proporciona. Não é um turismo caro, né? A pessoa vem para o final de semana aqui, se hospeda no hotel, frequenta um bar, faz a compra no shopping e gasta muito menos que ela for viajar para uma capital, São Paulo, Rio de Janeiro, ou uma cidade turística e mais tradicional. Então eu acho que um trabalho aqui no raio de 100 quilômetros, a gente tem condição de trazer muita gente para os finais de semana aqui de fora. Vamos fazer um convite então para quem está nos assistindo, seja de Juiz de Fora ou de outras cidades pelo YouTube da TV Câmara, para vir na Festa da Cerveja, quando vai ser, fazer um resumo aí. Festa das Nações. Festa das Nações, né? A cerveja nesse final de semana. Esse final de semana. Festa das Nações, fazer um resumo aí para convidá-lo para essa festa. Exatamente. A gente já falou aqui, né, da festa. A gente está trabalhando para fazer um ambiente realmente muito confortável para toda a família, inclusive com uma excelente área kids para receber os baixinhos lá. O evento é entrada franca, né? A gente espera que todos venham, não só de fora, mas da região. Não vão se arrepender, que a gente está trabalhando bastante para ter uma estrutura muito boa. Agora, um ponto importante. Por questão até de segurança, né, a gente tem o controle de acesso. O evento é gratuito, mas precisa retirar o ingresso gratuitamente, né, no Simpla. Basta acessar a nossa rede social, Festa das Nações JF, no Instagram. A gente tem o link lá com todas as informações e também o link para retirada do ingresso gratuito. Então, a partir de 12 de junho, de 12 a... De 12 a 15 e depois volta do dia 18 a 22. Lá no Estacionamento do Estádio Municipal. estacionamento do Estádio Municipal. Então, está todo mundo convidado. Essa que é uma das festas mais tradicionais de Juiz de Fora, a Festa das Nações, que acontece aí como parte da programação dos 175 anos de Juiz de Fora. Está no calendário oficial por uma lei aqui da Câmara Municipal. Muito obrigada, viu, Leandro, por estar aqui com a gente. Obrigada, Vitor, por mais esse programa. Obrigado. Esse foi o JF Entrevista. A gente volta na próxima semana. Até lá, eu espero você.